E aí, torcedor santista? Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo e notícias quentinhas para você. Antes de começar, inscreva-se no canal e deixe seu like. Isso é essencial para você não perder nenhuma novidade do Peixão. Agora, sem mais demora, vamos às notícias. O anúncio que atravessou fronteiras não foi apenas mais uma transferência, foi um sinal de ambição. Guilherme, atacante formado em ambiente de alta pressão e lapidado em 2 anos de exigência constante, desembarca no Houston Dynamo com um acordo de fôlego longo e objetivos que vão além de gols. A operação, confirmada com compra definitiva e vínculo até o fim de 2028, com possibilidade de extensão por mais um ciclo, revela um projeto que aposta em continuidade, liderança e impacto imediato em uma liga que cresce em audiência, receita e competitividade. Para o Santos, a negociação representa mais do que cifras. Um montante na casa de 2 milhões de dólares injeta liquidez em um momento de reestruturação, abre espaço para reposicionamento de elenco e sinaliza uma política de portfólio mais pragmática, vender no timing certo, reinvestir com critério e manter a espinha dorsal competitiva. O clube se despede de um atacante que acumulou quase uma centena de partidas e mais de 2 dezenas de gols, números que, quando lidos com contexto, mostram consistência e capacidade de decidir em jogos de alta tensão. A escolha do Houston Dynamo não é aleatória. A franquia busca um perfil que una potência física, leitura de espaço e execução em transições rápidas, características que se tornaram marca de Guilherme. Em uma liga que valoriza versatilidade e intensidade, o atacante chega com bagagem de jogos grandes, repertório de finalização e entendimento de momentos, quando acelerar, quando segurar, quando atrair marcação para liberar companheiros. Esse conjunto tende a encurtar o período de adaptação e acelerar o impacto no placar. O contrato longo é um recado. Em vez de aposta de curto prazo, o Dynamo desenha um ciclo de construção, consolidar o jogador como referência ofensiva, desenvolver sinergia com meias de chegada e pontas de velocidade, e transformar presença em área em estatística que sustente campanhas de pós-temporada. A opção de extensão até o fim de 2029 adiciona segurança para ambos os lados se o encaixe for pleno, a continuidade, se ajustes forem necessários, há tempo para calibrar sem ruptura. No vestiário, Guilherme chega com credenciais que pesam. Experiência em ambiente de cobrança, capacidade de suportar sequência de jogos e postura de quem entende que liderança se exerce em treino e em jogo. Para um elenco que busca elevar padrão competitivo, a presença de um atacante que combina entrega e decisão ajuda a estabelecer cultura, pressão coordenada, recomposição sem perda de agressividade e foco em transformar posse em finalização limpa. Do lado santista, a saída abre perguntas e oportunidades. Quem assume o espaço deixado? O clube tem 2 rotas: apostar em desenvolvimento interno com jovens de potencial ou buscar mercado por um perfil complementar que mantenha profundidade e presença na área. Em ambos os casos, o capital recebido permite agir com menos urgência e mais estratégia, mapear encaixes, negociar com margem e evitar decisões reativas que costumam custar caro. A trajetória de Guilherme com a camisa alvinegra deixa memória e aprendizado. Foram jogos de pressão, fases de oscilação e momentos de afirmação que moldaram um atacante mais completo, não apenas finalizador, mas peça que participa da construção, ataca o espaço certo e entende o peso de cada toque em partidas grandes. Essa maturidade é um ativo que a MLS valoriza, especialmente em equipes que querem transformar volume ofensivo em eficiência. No campo de marketing, a transferência tem efeito colateral relevante. O Dynamo ganha narrativa atleta com histórico em clube de massa, números sólidos e perfil de protagonista. O Santos, por sua vez, reforça a imagem de clube que forma, desenvolve e negocia com inteligência, mantendo fluxo de caixa e reputação de vitrine. Em um mercado cada vez mais global, essas histórias importam tanto quanto estatísticas. Do ponto de vista tático, o encaixe pode seguir 2 linhas. Como referência central, com atacantes de lado atacando diagonais e meias alimentando entre linhas, ou como segundo atacante, explorando zonas de finalização e combinando com um 9 mais fixo. Em ambos os cenários, a chave é sincronizar movimentos para que a primeira finalização seja limpa e a segunda bola seja disputada com superioridade numérica. A operação financeira, embora objetiva, carrega nuances.
Valor de compra, duração de contrato e opção de extensão compõem um pacote que permite amortização planejada e previsibilidade de custo. Para o Santos, o recebimento em dólares ajuda a equilibrar contas e a proteger orçamento em cenário de variação cambial. Para o Dinamo, o investimento se justifica se o retorno vier em gols, vitórias e presença em fases decisivas. Há um elemento de curiosidade que sustenta a atenção: como Guilherme vai traduzir sua experiência em um contexto de liga com características próprias? A resposta passa por 3 indicadores: participação em finalizações por jogo, conversão em grandes chances e impacto em pontos conquistados. Se esses números subirem de forma consistente, a narrativa de acerto se consolida. O tempo dirá se a aposta do Dinamo se transforma em referência de mercado. O que já se pode afirmar é que o clube escolheu um perfil que combina entrega, leitura e decisão, atributos que, quando bem integrados, mudam o patamar de um ataque. Para o Santos, a venda é capítulo de uma história maior: reconstruir com método, manter competitividade e transformar saídas em oportunidades. No fim, o anúncio não é apenas uma linha em comunicado, é um ponto de inflexão. Guilherme troca a pressão cotidiana da Vila por um projeto que promete protagonismo em uma liga em expansão. O Santos reorganiza peças e prepara próximos movimentos. O Dinamo ajusta o tabuleiro para disputar mais alto. Entre números e expectativas, o futebol segue seu curso feito de escolhas, ciclos e decisões que, quando bem pensadas, constroem temporadas que ficam na memória. Fala, torcedor do Peixe! Antes de seguir com as notícias, aproveitamos para te convidar a se inscrever no canal e deixar seu like. Assim, você fica por dentro de tudo o que acontece no Santos com exclusividade. Vamos lá, continuar com as novidades. FPF anuncia cancelamento da partida entre Palmeiras x Santos por jogador irregular, a bomba que sacudiu o Paulistão. O futebol paulista amanheceu em estado de choque. A Federação Paulista de Futebol, FPF, anunciou oficialmente o cancelamento da partida entre Palmeiras e Santos, válida pelo Campeonato Paulista, após a constatação de que o Verdão teria escalado um jogador de forma irregular. A decisão, inédita em magnitude recente, gerou uma onda de curiosidade e indignação, colocando em xeque não apenas o resultado do clássico, mas também a credibilidade da competição. A notícia caiu como uma bomba nos bastidores do esporte. O clássico, que já carregava expectativa de rivalidade histórica, agora se transformou em um caso jurídico e administrativo. A FPF, em comunicado firme, afirmou que não poderia permitir a continuidade da partida diante da irregularidade detectada, reforçando que a integridade do torneio está acima de qualquer interesse individual. Torcedores de ambos os clubes reagiram com perplexidade. Os santistas comemoraram a decisão como uma espécie de vitória moral, argumentando que o regulamento precisa ser respeitado em sua totalidade. Já os palmeirenses se dividiram entre indignação e incredulidade, questionando como um clube da grandeza do Palmeiras poderia cometer um erro tão grave em um jogo de tamanha importância. A irregularidade, segundo apurações iniciais, estaria relacionada à inscrição do atleta em competições anteriores e ao prazo de registro junto à FPF. O jogador, embora presente em súmula, não teria cumprido todos os requisitos burocráticos exigidos para atuar. Esse detalhe, aparentemente administrativo, acabou se transformando em um problema colossal para o clube alviverde. Especialistas em direito esportivo foram acionados imediatamente para analisar o caso. Muitos destacaram que a decisão da FPF segue o regulamento à risca, mas também abre espaço para recursos e contestações. O Palmeiras, por sua vez, já sinalizou que pretende recorrer, alegando que houve falha de comunicação entre federação e clube. O impacto da decisão vai muito além do campo. O clássico entre Palmeiras e Santos é tradicionalmente um dos jogos mais aguardados do Paulistão, reunindo milhões de espectadores e movimentando cifras expressivas em bilheteria, patrocínio e direitos de transmissão. O cancelamento, portanto, gera prejuízos financeiros e midiáticos de grande proporção. Nas redes sociais, a repercussão foi imediata. Hashtags como #cancelamento do clássico e #jogador irregular dominaram os trending topics, com torcedores, jornalistas e até ex-jogadores opinando sobre o episódio.
A polarização foi intensa, alguns defendem a rigidez da FPF, outros acusam a entidade de precipitação e falta de diálogo. O Santos, por sua vez, adotou postura cautelosa. Em nota oficial, o clube afirmou que respeita a decisão da FPF e aguarda os desdobramentos do caso. Internamente, dirigentes comemoraram a postura firme da federação, entendendo que a irregularidade poderia comprometer a lisura da competição caso fosse ignorada. Já o Palmeiras enfrenta uma crise institucional. A diretoria foi surpreendida pela decisão e agora precisa lidar com a pressão da torcida, da imprensa e dos patrocinadores. O episódio levanta questionamentos sobre a gestão administrativa do clube, especialmente no que diz respeito ao controle de registros e inscrições de atletas. O cancelamento também gera impacto esportivo direto. O calendário do Paulistão já é apertado, e a suspensão de um clássico exige ajustes complexos. A FPF ainda não definiu se a partida será remarcada, se haverá punição ao Palmeiras ou se o Santos será declarado vencedor por WO. Essa indefinição aumenta a tensão e mantém o público em estado de expectativa. Analistas esportivos destacam que o episódio pode se tornar um divisor de águas na relação entre clubes e federação. A FPF, ao adotar postura rígida, reforça sua autoridade, mas também abre espaço para críticas sobre a forma como conduz processos burocráticos. O caso pode gerar mudanças no regulamento e nos sistemas de inscrição de atletas. A repercussão internacional também merece destaque. Veículos de imprensa estrangeiros noticiaram o cancelamento como exemplo de rigor administrativo no futebol brasileiro. Para muitos, o episódio mostra que o país, apesar de suas paixões e rivalidades, está disposto a preservar a integridade das competições. Torcedores que estavam presentes no estádio viveram momentos de frustração. Muitos relataram que não receberam informações claras durante o jogo e só souberam do cancelamento após o anúncio oficial. A sensação de desrespeito foi evidente, e a FPF já estuda formas de ressarcimento para quem comprou ingressos. O episódio também reacende discussões sobre profissionalismo no futebol brasileiro. Como um clube da estrutura do Palmeiras pode cometer um erro tão básico? Essa pergunta ecoa entre especialistas e torcedores, levantando reflexões sobre a necessidade de maior rigor administrativo e tecnológico na gestão esportiva. Enquanto isso, o Santos aproveita o momento para reforçar sua imagem de clube disciplinado. Dirigentes destacam que a base santista sempre foi construída sobre respeito às regras e que o episódio serve como exemplo da importância de manter processos internos bem estruturados. O Palmeiras, por outro lado, tenta conter danos. A diretoria já iniciou reuniões emergenciais para avaliar responsabilidades e buscar soluções rápidas. O clube sabe que, além da repercussão esportiva, o episódio pode afetar sua imagem institucional e até comprometer negociações futuras com patrocinadores. A FPF, por sua vez, reafirma que sua decisão foi tomada com base em regulamento e que não há espaço para flexibilizações. A entidade entende que sua credibilidade depende da aplicação rigorosa das regras, mesmo que isso implique em decisões impopulares. No fim, o cancelamento do clássico entre Palmeiras e Santos se transforma em um dos episódios mais marcantes da história recente do Paulistão. Mais do que um jogo suspenso, trata-se de um alerta sobre a importância da gestão administrativa no futebol e sobre o peso que a burocracia pode ter em competições de alto nível. O futuro do caso ainda é incerto. Recursos, contestações e novas decisões devem surgir nos próximos dias. Mas uma coisa é certa, o episódio já entrou para a história como um dos mais polêmicos do futebol paulista, deixando torcedores, dirigentes e jogadores em suspense sobre os próximos capítulos dessa novela esportiva. A repercussão do cancelamento da partida entre Palmeiras e Santos pela Federação Paulista de Futebol foi imediata e intensa, dominando o noticiário esportivo e gerando debates acalorados em programas de televisão e rádio. O fato de um clássico tão aguardado ser suspenso por conta da escalação irregular de um jogador do Palmeiras trouxe à tona discussões sobre profissionalismo e responsabilidade administrativa no futebol brasileiro, colocando em evidência falhas que, para muitos, não deveriam ocorrer em clubes de tamanha estrutura. Nas redes sociais, a notícia se espalhou como fogo em palha seca. Torcedores santistas celebraram a decisão como uma vitória moral, reforçando a ideia de que o regulamento precisa ser respeitado em sua totalidade.
Já os palmeirenses reagiram com indignação, acusando a FPF de precipitação e cobrando explicações da diretoria do clube. A polarização foi tão grande que hashtags relacionadas ao episódio rapidamente se tornaram trending topics nacionais, mostrando o tamanho do impacto da medida. Especialistas em direito esportivo foram acionados para analisar os desdobramentos da decisão. Muitos afirmaram que a FPF agiu corretamente ao cancelar a partida, mas também destacaram que o Palmeiras tem direito de recorrer. Esse cenário abre espaço para uma batalha jurídica que pode se estender por semanas, mantendo o público em suspense e aumentando ainda mais a repercussão do caso. O impacto financeiro também foi tema de discussão. O clássico entre Palmeiras e Santos é tradicionalmente um dos jogos mais lucrativos do Paulistão, movimentando bilheteria, patrocínios e direitos de transmissão. O cancelamento, portanto, gera prejuízos significativos para os clubes e para a própria FPF, que agora precisa lidar com ressarcimentos e ajustes no calendário da competição. A repercussão chegou até o meio político do futebol. Dirigentes de outras agremiações comentaram o episódio com surpresa, destacando que o Santos, ao mesmo tempo em que se beneficia da decisão, agora aparece como exemplo de disciplina. Já o Palmeiras enfrenta uma crise institucional que pode afetar sua imagem e suas relações com patrocinadores e investidores. Torcedores que estavam presentes no estádio relataram frustração e sensação de desrespeito. Muitos afirmaram que não receberam informações claras durante o jogo e só souberam do cancelamento após o anúncio oficial. Esse detalhe aumentou a pressão sobre a FPF, que já estuda formas de melhorar a comunicação com o público em situações semelhantes. Por fim, a repercussão do cancelamento do clássico entre Palmeiras e Santos deixa claro que o episódio se tornou um marco na história recente do futebol paulista. Mais do que um jogo suspenso, trata-se de um alerta sobre a importância da gestão administrativa e da aplicação rigorosa das regras. A decisão continuará ecoando por muito tempo, alimentando debates, paixões e expectativas em torno dos próximos capítulos dessa novela esportiva. Aqui no nosso canal, trazemos notícias fresquinhas do Santos todos os dias. Inscreva-se no canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas sobre o nosso peixão. E não esqueça de compartilhar sua opinião sobre essa notícia nos comentários, ela é muito importante para o Santos. Até o próximo vídeo.